Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre o método de Frobenius. Nesse vídeo nós vamos ver a segunda parte, que é a situação quando ocorre das raízes indiciais serem iguais. Para tratar essa situação, nós vamos fazer como no caso anterior e considerar também um exemplo. No caso, nós vamos considerar a seguinte equação diferencial ordinária de coeficientes variáveis, essa dada pela equação 1, e nós vamos determinar a solução geral na vizinhança do ponto x0 igual a zero. Nota que x0 igual a zero é uma raiz do coeficiente do termo de maior ordem, portanto, o x0 igual a zero se trata aqui de um ponto singular. Então, a gente precisa avaliar o tipo de singularidade de x0 igual a zero desse exemplo. Então, prosseguindo de maneira semelhante à parte 1, nós vamos dividir a equação diferencial inteira por esse coeficiente, x², tal como aqui na equação 2, isolando o termo de segunda derivada. Daí, simplificando a expressão, a gente obtém a equação número 3. A partir dessa equação, nessa forma, nós identificamos as funções p de x e q de x como sendo 1 sobre x, aqui o coeficiente do termo de derivada primeira, e a função constante igual a 1, a função q de x, como sendo o coeficiente do termo de ordem zero, o termo sem derivada. A partir daí, a gente pode verificar se x0 igual a zero é um ponto singular regular aplicando o teste, calculando os limites quando x tende para zero da função p de x multiplicada por x e da função q de x multiplicada por x². No caso, multiplicando a função p de x por x e calculando o limite, a gente obtém diretamente que o limite é igual a 1, portanto ele existe, não é? É a única informação relevante. E o limite, obviamente, de x² vezes q de x dá zero, portanto ele existe também e aqui é a única informação relevante. No caso, os dois limites existem. Isso significa que, de fato, o ponto x igual a zero é um ponto singular regular com relação a essa equação diferencial. Portanto, a gente pode aplicar também o método de Frobenius para obter uma solução para essa equação diferencial. Então, voltando para a equação diferencial, e aqui por simplicidade é preferível a gente manter a equação na forma a manter o coeficiente variável no termo de segunda derivada, para que todos os coeficientes sejam funções polinomiais. Então, a gente procede aqui para o método de Frobenius, tal como a gente fez no caso anterior, que significa dizer que pelo menos uma das soluções vai ser da forma dada pela equação de número 5, que nada mais é do que uma série de potências no qual foi acrescida aqui uma nova potência multiplicativa, no caso x elevado a r, e aí o expoente r já foi agregado aqui na potência do x elevado a n, dessa série de potências. Portanto, pelo menos uma das soluções, lembrando que a gente precisa de duas, tem essa forma dada pela equação número 5. Então, para substituir na equação diferencial, a gente precisa derivar duas vezes, já que é uma equação de segunda ordem. Então, derivando a primeira vez, a gente tem a equação de número 6 aqui, essa equação cor-de-rosa. No caso, é uma série de potências, então a derivada é simples de ser obtida. Basta você aplicar a regra de derivada de potências. Você passa a potência multiplicando e subtrai 1 no expoente. E precisa da segunda derivada também, que é só fazer a mesma coisa. Você pega o novo expoente, passa multiplicando e aí subtrai 1 no expoente. Você tem então a primeira, a segunda e a própria função y. Substituindo então na equação diferencial, a gente vai obter essa expressão aqui. As cores então aqui correspondem aos termos de a própria função y em amarelo, a primeira derivada em rosa e a segunda derivada em verde. Os coeficientes variáveis de cada termo, no caso são potências de x, convenientemente podem ser colocados para dentro da soma, multiplicar a potência de x, que já tem lá dentro, e somar, no caso, os expoentes. Fazendo isso, a gente obtém a equação 9, e só lembrando que a ideia é a gente fazer com que todas essas somas tenham a mesma potência de x, o mesmo termo de potência de x. No caso, as duas primeiras somas, a potência de x é n mais r,
Já a terceira soma é n mais r mais 2. Então, logo na sequência, a gente vai precisar fazer uma mudança de variável nesse terceiro somatório para que a potência se torne igual dos outros termos, né, com relação à variável da soma. Mas antes disso, a gente pode fazer aqui algumas simplificações. Primeiro, a gente pode juntar as duas primeiras somas numa única soma, tal como aparece na equação 10. Daí, olhando para o colchete, como x elevado a n mais r e o an, que são os coeficientes da série de potências, se repetem nas duas parcelas, a gente pode colocar em evidência tanto o x elevado a n mais r quanto o an, dessa forma como aparece aqui na equação 11. O an aqui na frente, na esquerda, e o x elevado a n mais r aqui na direita. Antes de fazer a mudança na segunda soma, a gente pode simplificar um pouco mais. Essa expressão entre colchetes, a gente pode distribuir esse primeiro parênteses aqui, n mais r, multiplicando cada um desses termos aqui, depois simplificando com esse outro termo aqui. Fazendo isso, após algumas simplificações bem diretas, a gente obtém finalmente a forma mais simplificada dada por essa equação 12. E aí sim, nesse momento a gente tem a equação a forma mais simples possível. A gente vai realizar a mudança de variável no segundo somatório para que as potências de x nas duas somas se tornem as mesmas. No caso, a diferença entre as duas potências é essa parcela 2. Então a gente pode definir uma nova variável m, que é igual à variável original, somado com 2. De modo que o n mais 2, que aparece aqui dentro desse somatório, esse aqui, vai passar a ser m mais 2, ou seja, a variável da soma mais r, tal como nesse outro termo aqui, que é n mais r, ou seja, a variável da soma mais r. Aqui vai ficar m mais r, e aqui vai ficar n mais r, a variável da soma mais r, a variável da soma mais r. Como a variável da soma é uma variável muda, a gente vai poder, dessa maneira, juntar as duas somas. Então, agora sim, fazendo essa mudança, m igual a n mais 2, a gente obtém a seguinte equação, dada pela equação 13. Nota que agora a potência de x, na segunda soma, é m mais r, e aí o n, a variável antiga, aparece aqui no índice do A. Então, para mudar para a variável nova, eu preciso trocar para m. É só identificar, passando esse 2 para o outro lado aqui, que n é igual a m menos 2. Portanto, trocando n por m menos 2, na nova variável esse termo fica dessa maneira. E aí precisa também trocar os limites da soma. Quando n é igual a 0, o primeiro elemento da soma, o m é igual a 2. Portanto, a soma na nova variável m deve começar a partir de m igual a 2. No caso, como ela vai até infinito, né, quando o n tende para infinito, o m tende para infinito também. Portanto, a soma na variável m aqui tende para infinito também, o limite superior. E novamente, como foi dito, a variável da soma é uma variável muda, então eu posso simplesmente trocar esse símbolo. Onde tem m, eu posso voltar para o símbolo original, que era n, e com isso a gente obtém aqui finalmente a equação 14. Nota que agora sim, após essa mudança, a potência de x nas duas somas passou a ser a mesma, no caso n mais r. Isso significa que a gente vai poder finalmente juntar essas duas somas numa soma só. Tem um detalhe, no entanto, que o termo inicial de cada soma não é o mesmo. No caso, a primeira soma aqui começa a partir de n igual a 0 e a segunda soma começa a partir de n igual a 2. Então, para que essas duas somas aqui comecem a partir do mesmo termo, eu vou tirar de dentro desse somatório os dois primeiros termos, correspondendo a n igual a 0 e a n igual a 1, e manter dentro do somatório os termos a partir de n igual a 2. Daí, além das potências, o termo inicial de cada soma vai começar no mesmo valor e finalmente a gente vai poder juntar as somas. Então, abrindo essa soma aqui, o termo de n igual a 0 e o termo de n igual a 1, a gente obtém essa equação 15. Essa primeira parcela corresponde a n igual a 0 na primeira soma. Se você faz n igual a 0 aqui, você obtém exatamente esse termo. E essa segunda parcela corresponde a n igual a 1. Se você faz aqui n igual a 1, você obtém essa segunda parcela.
E aí, dentro do somatório, esse termo aqui é exatamente igual a esse, só que agora a soma começa a partir de n igual a 2, tal como essa outra soma aqui. E além disso, as potências de x aqui, dentro de cada uma das somas, são iguais, portanto, eu posso finalmente juntar agora essas duas somas numa soma só, tal como mostrado na equação 16. Na equação 16 foi colocado em evidência aqui o somatório e a potência de x. Nesse ponto, o que a gente tem agora é uma série de potências de x no membro esquerdo dessa equação, a equação 16, e no lado direito, 0. Isso tem que ser verdade para qualquer que seja o valor de x, portanto, a única maneira disso ocorrer é sendo os coeficientes de todas as potências de x iguais a 0 simultaneamente. Portanto, todos esses termos que estão destacados em amarelo na equação 16 devem ser identicamente nulos para que a própria equação 16 seja verdade para qualquer valor de x. Aqui, a0 vezes r ao quadrado igual a 0 corresponde a fazer o coeficiente dessa parcela aqui igual a 0. O próximo aqui é o coeficiente desse termo, a potência x elevado a 1 mais r. E aqui, esse termo, são todos os coeficientes dessa soma, aqui, desse somatório. Ou seja, para qualquer valor de n a partir de 2 em diante, todos eles devem ser iguais a 0 para que a equação 16, aqui, o lado esquerdo, seja identicamente nula de fato. E assim como no caso anterior, em que as raízes indiciais eram diferentes, a equação indicial é obtida a partir do termo cujo coeficiente é proporcional ao A0. No caso, essa daqui. Como a gente quer que o A0 seja diferente de 0 nessa solução, a única maneira dessa equação ser satisfeita é se o próprio R for igual a 0. No caso, a equação que a gente tira daqui é que r ao quadrado tem que ser igual a 0. É uma equação de segundo grau, cuja única solução é r igual a 0. É uma equação de segundo grau que tem raízes repetidas. No caso, as duas soluções dessa equação de segundo grau são dadas por r igual a 0. Então, esse exemplo que a gente está resolvendo é uma situação em que as raízes indiciais são repetidas. Nesse caso em específico, são repetidas e iguais a 0. Portanto, considerando que r é igual a 0, se a gente substitui nessa equação aqui, que r é igual a 0, esse parênteses todo aqui vai ficar igual a 1, e aí você vai ter que o A1 é igual a 0. Portanto, o coeficiente A1 é igual a 0. E na última equação, em amarelo, que a gente obteve, você pode isolar o AN, tal como nessa equação 17 aqui, e obter com isso a relação de recorrência para escrever cada termo da solução geral. Aliás, dessa solução, né? Da primeira solução que vai compor a solução geral. Bom, e como a gente já obteve que o valor de r é igual a 0, substituindo r igual a 0 nessa equação 17, a gente obtém finalmente a equação 18, que vai ser de fato a equação, a relação de recorrência que a gente vai utilizar para obter cada termo da soma. E essa relação de recorrência dada pela equação 18 vai valer, só lembrando, para valores de n a partir de 2. Em particular, como a gente obteve que o valor de A1 é igual a 0, se a gente considera que o n é igual a 3, por exemplo, nessa equação a gente substitui n por 3, aqui vai ficar menos 1 dividido por 3 ao quadrado, e aqui vai ficar A3 menos 2, que é 1. Portanto, A3 vai ser uma constante vezes o A1. Ora, como o A1 é igual a 0, isso significa que o A3 vai ser igual a 0 também. Portanto, o A1 e o A3 são iguais a 0. Daí, se você faz n igual a 5, aqui nessa equação, aqui vai dar menos 1 dividido por 5 ao quadrado, A com índice 5 menos 2, que é 3. Ou seja, o A5 vai ser proporcional ao A3, sendo que o A3 é igual a 0 também. Portanto, o A5 vai ser igual a 0 também. Daí o A1, o A3 e o A5 são iguais a 0. Por indução, aqui a gente pode concluir que o A7 vai ser igual a 0 também,
o A9 vai ser igual a zero, e todos os termos que têm índice ímpar vão ser iguais a zero, porque essa relação de recorrência aqui relaciona cada termo da soma com o antecessor do antecessor. Como o A1 é igual a zero, o A3 vai ser zero também, por conta dela, o A5, o A7, o A9 e assim por diante, para qualquer termo de índice ímpar. Daí vão sobrar somente os termos pares na soma, que vai compor essa solução da equação diferencial. O primeiro termo é o A0, o primeiro termo da soma é o A0, mas todos os outros termos pares vão ser escritos em termos do A0. O primeiro termo par maior que zero é o A2, no caso, que pode ser obtido fazendo n igual a 2 nessa equação 18, na relação de recorrência. Então, se a gente substituir n por 2 aqui, vai ficar menos 1 dividido por 2 ao quadrado vezes A0. Essa expressão 19 aqui. Talvez seja conveniente não escrever explicitamente que 2 ao quadrado é igual a 4 e simplesmente deixar assim, 2 ao quadrado mesmo no denominador. Bom, o próximo termo seria n igual a 3, mas a gente já viu que é zero, né, para qualquer valor ímpar. Então, o próximo valor vai ser considerar n igual a 4. Então, se a gente considerar n igual a 4 na equação 18, a gente vai ter menos 1 dividido por 4 ao quadrado vezes o A2, no caso A com índice 4 menos 2. Mas o A2 já foi escrito em termos do A0, então a gente pode escrever o A4 em termos do A0 também, tal como nessa equação. E aqui foi conveniente deixar escrito o 4 ao quadrado como sendo 2 vezes 2 ao quadrado. Já vai ficar evidente o porquê dessa escolha. Bom, o próximo valor de n a ser considerado é n igual a 6, que vai relacionar o A6 com o A4, sendo que o A4 a gente acabou de ver que está relacionado com o A0. Então, fazendo isso, já diretamente aqui, a gente obtém que o A6 ele é menos o A0 dividido por 6 ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E aqui a gente já começa a perceber um padrão nascendo nos coeficientes dessa soma. No caso, vai ser sempre o A0 dividido pelos produtos dos quadrados de todos os pares, todos os números inteiros pares, que vão até o valor do índice. No caso aqui, o índice é 6, você considera o quadrado de 6 aqui. Além disso, o sinal aqui aparece se alternando. Não é? No caso, o A2 ele é negativo, o A4 é positivo e o A6 é negativo de novo. E, de fato, isso vai se alternar por conta da presença desse sinal aqui na relação de recorrência. Se esse padrão estiver correto, também a gente já pode presumir como que a gente pode escrever o A8. E, de fato, o A8 pode ser escrito em termos do A0, utilizando essa relação de recorrência, dessa maneira. No caso, é o A0 dividido por 8 ao quadrado, 6 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Todas as potências pares de 8 para baixo, né? Até o 2. Como são valores pares, qualquer número inteiro par pode sempre ser escrito como sendo 2 vezes outro número inteiro, né? No caso, a metade desse número. 8, 6, 4 e 2 podem ser escritos como o dobro de 4, 3, 2, 1, que é como está dessa forma aqui, no denominador dessa expressão. Daí, então, distribuindo as potências, a gente pode escrever como sendo 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, 1 ao quadrado. Ou seja, o 2 ao quadrado aqui nesse termo aparece se repetindo 4 vezes, e aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nada mais é do que 4 fatorial elevado ao quadrado. Então, o padrão que a gente vê nascendo aqui é dado por essa expressão. A com índice 2n, porque os índices que vão sobrar aqui são sempre números pares, é igual a menos 1 elevado a n, para garantir a alternância de sinal, vezes o A0, que vai aparecer em todos os termos, e embaixo o n fatorial ao quadrado, e 2 elevado a 2n. Com isso a gente pode escrever cada um dos termos da soma, que vai compor a solução, uma das soluções, no caso da equação diferencial. Aqui a gente está chamando de y1, substituindo cada um dos coeficientes que a gente obtém, utilizando essa relação, colocando o A0 em evidência,
O A0 vai multiplicar 1 menos 1 dividido por 2 ao quadrado, 1 fatorial, vezes x ao quadrado, mais, por conta da alternância de sinal, e aí aqui você vai sempre aumentando de 2 em 2 os valores. 2 elevado a 2 nesse termo, nesse é 2 elevado a 4. No próximo vai ser 2 elevado a 6. A mesma coisa para as potências, aqui é x ao quadrado, aqui é x à quarta, aqui é x à sexta, e o fatorial você vai aumentando de 1 em 1. No caso, 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial. E também aqui com alternância de sinal. Com isso a gente pode escrever todos esses termos agrupados num somatório novamente e a gente obtém finalmente uma das soluções dessa equação diferencial dado por essa expressão aqui, y1 igual a A0 vezes esse somatório. Essa vai ser, no caso, somente uma das soluções que vão compor a solução geral do problema. Na parte 1, como a gente viu uma situação em que as duas raízes indiciais eram diferentes, bastava a gente repetir todo esse mesmo procedimento, só que agora considerando outro valor para a raiz indicial. Aqui, os dois valores obtidos para as raízes indiciais são iguais a zero nesse caso, né? Mas não precisariam ser iguais a zero, bastariam ser iguais. Se a gente repetir o mesmo procedimento, a gente vai obter novamente essa mesma solução, que obviamente não é uma solução linearmente independente, que é o que a gente precisaria para construir a solução geral. Nesse caso, vamos ver agora como é que a gente faz para obter a outra solução linearmente independente, utilizando o método de Frobenius, para essa situação em que as raízes indiciais são iguais. Para obter a segunda solução linearmente independente, a gente vai seguir um procedimento semelhante ao mesmo para obter uma segunda solução para a equação de Euler, quando você tinha raízes repetidas para a equação característica. O que a gente vai fazer na prática aqui é considerar novamente o que a gente obteve para a primeira solução, só que sem substituir o valor de R na relação de recorrência que a gente obteve. Ou seja, a gente vai utilizar a relação de recorrência para um valor de R qualquer, sem especificar que o R é igual a zero. Daí, a segunda solução vai ser obtida a partir da derivada dessa solução com R qualquer, derivada com relação a R, tomando para R igual a raiz que a gente obteve. No caso do exemplo que a gente está resolvendo, a raiz obtida foi R igual a zero. Em resumo, a gente vai pegar a solução, considerar a fórmula de recorrência para um R qualquer e escrever a solução. Depois a gente vai calcular a derivada dessa solução com relação a R e substituir R igual a zero. Isso vai constituir a segunda solução linearmente independente que a gente precisa, tal como mostrado aqui na equação 20. Então, recuperando o que a gente tinha obtido no caso anterior para a primeira solução, quando a gente compara a série de potências com zero, a gente tem novamente aqui essas duas equações em amarelo. O coeficiente correspondente a n igual a 1, primeiro, e aqui os coeficientes para qualquer valor de n a partir de 2. Nota que aqui a gente não está mais considerando R igual a zero, a gente está considerando um R qualquer. Mas no caso, essa primeira equação ainda assim, ela implica que o A1 tem que ser igual a zero, para que o coeficiente seja igual a zero para um R qualquer. Então, de maneira semelhante, já que o A1 é igual a zero, a relação de recorrência que a gente obtém aqui, para n maior ou igual a 2, considerando mesmo um R qualquer aqui, vai implicar em que todos os A's com índice ímpar vão ser identicamente zero também. O A3 vai ser igual, por exemplo, aqui a uma constante, que vai depender de R, vezes o A1. Como o A1 é zero, então o A3 vai ser igual a zero também. Da mesma maneira, o A5 vai ser proporcional ao A3, o A3 sendo zero, o A5 é zero também. Daí a gente vai poder concluir também que, para a segunda solução, todos os coeficientes que têm índice ímpar vão ser nulos da mesma maneira, sobrando somente os índices pares aqui para a gente. Então, o primeiro que a gente precisa obter é o A2. No caso, a gente aplica essa relação de recorrência para n igual a 2, e aqui, destacando, reforçando novamente, a gente vai considerar um R qualquer. Então, se a gente pegar essa relação de recorrência aqui
e substitui n igual a 2, sem considerar nenhum valor de r, a gente obtém a seguinte expressão, que o A2 é menos 1 dividido por 2 mais r elevado ao quadrado vezes o A0. Portanto, essa é a maneira que o A2 se relaciona com o A0. O A4 pode ser obtido a partir da mesma relação, considerando n igual a 4. No caso, o A4 é igual a menos 1 dividido por 4 mais r, tudo isso elevado ao quadrado, vezes o A2, sendo que o A2 é escrito em termos do A0 dessa maneira aqui que a gente acabou de obter. Então, a gente pode substituir esse A2 aqui em termos de A0. Com isso, a gente vai obter essa expressão aqui para o A4 em termos do A0. No caso aqui, a gente consegue perceber já o mesmo padrão nascendo. Os sinais aqui continuam se alternando, tá? O A2 é negativo, o A4 vai ser positivo, o A6 vai ser negativo de novo, e os denominadores aqui, você tem 2 mais r ao quadrado. Aqui você tem o mesmo 2 mais r ao quadrado, e agora o 4 mais r ao quadrado multiplicando. No próximo termo, o A6, você teria o 6 mais r elevado ao quadrado, e o sinal negativo global. O próximo teria também 8 mais r elevado ao quadrado. Então, todos os números pares somados com r elevados ao quadrado, se multiplicando aqui nesse denominador. Então, dessa maneira, você consegue obter qualquer que seja o coeficiente par para um valor de r qualquer. Você tem um padrão também sendo seguido. Daí, então, a gente vai substituir todos esses coeficientes, agora dependentes de r, dentro da nossa proposta de solução, essa equação 21 aqui em amarelo, né? Fazendo isso, considerando aqui somente os primeiros termos, lembrando que os termos ímpares são zero, o primeiro termo para n igual a zero é essa expressão aqui, na equação 22. O segundo termo, lembrando que o sinal vai se alternar, vai ser proporcional ao A2, sendo que o A2 é escrito em termos do A0 também, assim como todos os outros, é dado por essa expressão aqui. Para n igual a 4, o termo correspondente é dado por essa expressão aqui. E aí a gente teria aqui todos os demais termos pares, até infinito. A gente pode colocar o A0 em evidência, obtendo essa expressão um pouco mais simplificada, dada pela equação 23. Daí o próximo passo vai ser derivar essa expressão com relação ao r, e não com relação a x, que é a variável independente dessa equação, e sim com relação ao parâmetro r. Nota que a variável aqui, que vai ser calculada a derivada com relação a r, ela aparece aqui no denominador, em todos os denominadores, na verdade, e ela aparece nos expoentes também, aqui e aqui também. Então, só lembrando, né, que a derivada com relação a uma variável que aparece no expoente, não na base, você tem que usar aquela regra que utiliza o logaritmo para poder calcular a derivada. É essa expressão aqui. Portanto, a derivada com relação a r de x elevado a r mais uma constante é o próprio x elevado a r mais essa constante que multiplica o logaritmo da base, que no caso é x. Então, o que a gente vai fazer é calcular a derivada da equação 23 com relação a r, tá? Então, a gente vai precisar calcular a derivada para cada uma dessas parcelas aqui. No caso, como aparece sempre uma potência de x em que a potência depende de r, a gente vai precisar utilizar essa regra aqui para cada parcela, tá? Então, aqui é o próprio x elevado a r, a derivada disso com relação a r é o x elevado a r vezes o logaritmo de x. E aí, para calcular a derivada com relação a r dessa expressão, como aparece r aqui no denominador, e aparece r aqui também, né? Você tem esses fatores aqui que dependem de r, você vai precisar aplicar a regra do produto. Então, você vai derivar essa daqui e conservar essa, e depois o contrário, né? Conservar essa e derivar essa, obtendo essa expressão aqui. Aqui você tem a derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, certo? Aqui trocou o sinal por conta da derivada do primeiro. Você pode pegar esse denominador, passar lá para cima, vai trocar o sinal, aí você usa a regra da cadeia. O menos 2 vem para cá, troca o sinal, fica esse 2 aqui. E aí você subtrai 1, vai ficar a potência menos 3.
Se você joga lá para baixo de novo, vai ficar elevado ao cubo, assim como aparece aqui. E aí você só repete aqui o segundo. Depois você repete o primeiro, que é menos 1 sobre 2 mais r ao quadrado, que está aqui, e deriva o segundo. O segundo é x elevado a r mais 2, a derivada é o próprio x elevado a r mais 2, mais o logaritmo por conta dessa regra aqui. Então, esse termo aqui corresponde à derivada do x elevado a r, e a derivada desse termo aqui é dada por essa expressão que veio da regra do produto. E aí você tem que somar com a derivada desse outro termo aqui. Nota que agora o r aparece em 3 fatores, portanto você vai precisar aplicar a regra do produto para 3 fatores que dependem de r. Vai ser então, no caso, você deriva a primeira aqui e conserva as outras duas, mais deriva a segunda e conserva a primeira e a terceira, mais conserva as duas primeiras e deriva a terceira, que nada mais é do que a regra do produto para um produto de 3 funções que dependem de r. Então, portanto, essa é a expressão para a derivada de y com relação a r. Portanto, para construir a segunda solução linearmente independente, basta pegar essa expressão e substituir r igual a zero, que é o que foi feito aqui. Em todos os locais onde r aparecia, eu coloquei r igual a zero. Simplificando, portanto, aqui, tirando todos esses zeros que são desnecessários, a equação para y2 toma essa forma mais simplificada, dada pela equação 24. Para simplificar um pouco mais, a gente pode agrupar todos esses termos que envolvem o logaritmo, por exemplo, colocando todos eles aqui mais para a esquerda, dentro desse colchete, como mostrado na equação 25. E, finalmente, aqui na equação 26, colocando o logaritmo em evidência. E aí todos esses termos em amarelo são os fatores que estão multiplicando o logaritmo na equação anterior. Além disso, a gente tinha aqui na equação 25 dois termos que tinham a potência x elevado à quarta. O x elevado à quarta foi colocado em evidência também aqui. Seguindo esse procedimento, a gente vai poder obter todos os termos da série de potências que corresponde à segunda solução, linearmente independente. Aqui, essa expressão que está destacada em amarelo, que multiplica o logaritmo, nada mais é do que uma repetição da primeira solução que a gente já obteve. No caso, esse termo, entre parênteses, destacado em amarelo, tudo que multiplica o logaritmo de x, nada mais é do que o y1 já obtido anteriormente. Daí, portanto, a segunda solução que a gente vai obter vai ser nada mais do que a primeira solução já obtida, multiplicada pelo logaritmo, mais uma outra série de potências, essa daqui multiplicando a zero também. Que a gente pode simplificar também um pouco mais, organizar esses termos aqui da equação 27. Reorganizando um pouco mais, a gente pode escrever dessa maneira aqui, dada pela equação 28. E essa equação 28 é finalmente a segunda solução linearmente independente que a gente precisa. Portanto, a solução geral da equação diferencial que a gente está resolvendo vai ser a combinação linear dessas duas soluções, y1 e y2, sendo y1 aquela expressão já obtida anteriormente e y2 essa solução que a gente acabou de obter. No caso, uma nova série de potências e também a mesma série de potências anterior, o y1 multiplicado pelo logaritmo de x. Esse procedimento vai poder ser feito exatamente dessa maneira sempre que você tiver as raízes repetidas da equação inicial. Restando agora somente a gente ver como proceder quando as raízes da equação inicial diferem por um valor inteiro positivo, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo.